A pergunta que eu mais recebo nas redes sociais é: Vanessa, como você começou a dar aulas de educação financeira na escola? E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês, professores, como que foi o início da minha história com a educação financeira. Vem comigo! Eu sou a professora Vanessa de Oliveira, professora de Educação Financeira há 8 anos na Educação Básica. E no vídeo de hoje eu vou te contar um pouco da minha história com a educação financeira. A minha história com a educação financeira começa em 2019. Eu era professora de matemática de uma turma do ensino médio. Estava bem no começo da minha carreira, professores. E eu dava aula de matemática para eles, e lá no finalzinho do mês de abril, comecinho do mês de maio, eu comecei a perceber alguns diálogos ali na turma durante as aulas de matemática. E esses diálogos eram sobre consumo, primeiro emprego, saída de casa para morar sozinhos. E eu falei assim, nossa, nunca parei para pensar sobre esses temas na sala de aula. Mas e se eu trouxesse esses temas para a sala de aula, para as minhas aulas de matemática? Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de estudar sobre finanças, finanças pessoais, planejamento. Então eu já tinha um gosto pessoal muito grande por esse assunto. E quando eu vivenciei isso com essa minha turma do ensino médio, eu decidi unir essas duas coisas que eu tanto gostava: estudar finanças pessoais para a minha vida pessoal e a minha sala de aula, as minhas aulas de matemática. Então, eu decidi montar um projeto de 3, 4 meses para aplicar nessa turma de ensino médio no segundo semestre daquele ano, que foi de 2019. Então, eu sentei no computador, pesquisei algumas coisas, a gente tinha pouquíssimas referências na época, juntei muito o que eu sabia, o que eu já tinha estudado sobre educação financeira, e eu montei um projeto, escrevi, estruturei e entreguei para o meu então coordenador da época. Eu lembro que ele me pediu uns dias para ler, para ver como seria esse projeto. E depois de uma semana, 10 dias mais ou menos, eu fui até ele novamente e perguntei se ele tinha feito a leitura, o que ele tinha achado. E o meu diretor, na época, né, coordenador, falou assim: vamos embora, Vanessa, vamos fazer, vamos colocar em prática. E no segundo semestre, quando voltamos das férias, eu coloquei esse projeto em ação. Então, eu passei o mês de julho pensando, estruturando o que eu queria fazer. Porque o que eu tive que fazer, professores? Eu tinha 5 aulas por semana de matemática com essa turma. Então, eu separei uma aula dessas 5 para poder desenvolver o projeto. Então, eu tive que reestruturar o meu planejamento de matemática para poder inserir as aulas do projeto de educação financeira. E foi assim, professores, muito, muito legal essa minha primeira experiência. É claro que eu errei um monte de coisa, mas eu também acertei muitas coisas com essa primeira turma. Então, a gente conversou sobre vários assuntos. Eu ainda não tinha uma estrutura muito robusta de como seguir os temas, mas eu fui sentindo ali o que os alunos gostariam de saber, o que eles gostariam de aprender, porque depois que a gente começou o projeto, em agosto, eles foram conversando mais comigo, eu fui ouvindo mais coisas, então eu fui trazendo as coisas ao longo do projeto. Ele foi um projeto que foi acontecendo, foi ganhando novas coisas no decorrer dele mesmo, sabe, professor? Aquele negócio de trocar a roda do avião em movimento, foi muito isso que aconteceu com esse primeiro projeto. Então, foram ali de agosto até novembro, mais ou menos, eu fechei esse projeto com eles, foi bem, bem bacana, consegui tirar muitas ideias. E no final desse ano, o meu coordenador voltou a falar comigo e perguntou se eu não gostaria de levar esse projeto para o ensino fundamental 2, porque essa turminha do Fundo 2 já tinha uma aula de projetos por semana, que ainda não tinha nada muito estruturado, e como o projeto de educação financeira tinha dado certo com o ensino médio, ele me convidou
para ir para o ensino fundamental 2. E, gente, eu fiquei assim muito, muito feliz com o convite, mas eu fiquei com muito medo. Eu nunca tinha dado aula de educação financeira para o ensino fundamental 2. E eu tinha 4 turmas, né? Eu tinha sexto, sétimo, oitavo e nono. Então, eu precisei construir um currículo para essas 4 turmas, porque eu ficava pensando, vou falar o mesmo assunto nos 4 anos? Ou cada ano eu vou falar um assunto? Eu não tinha, gente, material de referência nenhum. Então, sentei ali no meu mês de janeiro para fazer o planejamento e eu fui pensando o que ia fazer mais sentido. Eu confesso que de 2020 para agora, 2026, muita coisa mudou do currículo de Educação Financeira do Fundo 2, mas eu tentei, desde o início, ter um assunto para cada ano. Eu tinha muito isso em mente que eu queria fazer, ter um assunto para cada ano. E eu fui, professores, também errei muito nesse meu primeiro ano, que foi 2020, foi o ano da pandemia também, então eu tive mais esse desafio, que é criar um currículo totalmente novo, com as aulas online, as aulas pelo computador. Então foi um ano muito desafiador. Tive muito erro, mas eu também acertei bastante coisa. Então eu fui vendo assuntos que faziam sentido mais com o pessoal do sexto, depois com o pessoal mais velho, oitavo e nono ano. Então, assim, foi muito, muito legal essa experiência e até hoje eu continuei. E em 2022, eu recebo o convite para levar a educação financeira nessa mesma escola para o ensino fundamental 1, para 5 turminhas. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Então, em 2022, eu começo a trabalhar com a educação financeira no Fundamental 1. E eu tive o mesmo desafio. Eu vou falar a mesma coisa para 5 turmas ou cada ano vai ter um assunto, né? Eu lembro que na época eu me reuni com as professoras do Ensino Fundamental 1, elas foram fundamentais nesse meu processo de adaptação, nesse meu novo desafio com o Ensino Fundamental 1, e elas foram me orientando o que fazia mais sentido com o primeiro aninho, o segundo aninho, e elas, desde o início, elas me sugeriram fazer um currículo para cada ano, para eu não ter que ficar repetindo o mesmo assunto várias vezes. E agora eu chego em 2026 dando aula, professores, para todo mundo. Eu dou aula desde o primeiro aninho do Fundamental 1 até o terceiro ano do ensino médio. Então, a minha história com a educação financeira é uma história que começou por uma vontade pessoal, um gosto pessoal, mas que foi crescendo, a escola foi percebendo tudo que a educação financeira estava trazendo, veio depois a legislação com a obrigatoriedade, mas hoje eu estou aqui, né, dando aula para várias turmas e compartilhando com vocês um pouquinho da minha história. E eu quero saber, professores, conta para mim aqui nos comentários como foi o seu começo com a educação financeira. Espero vocês no próximo vídeo.